Portanto, sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 18, versículo 12, ao versículo 27. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 18, versículo 12. Os irmãos permaneçam com vossas Bíblias abertas. Dando continuidade à exposição do Evangelho, que segundo registrou João, capítulo 18, versículo 12, diz assim: Assim, um destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que o homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou. Falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Simão Pedro estava aquecendo. Perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Rogo as vossas orações por mim e também para vocês. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvo, te agradeço por tudo. Te peço também, Deus, perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus, te agradeço por estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos. Te peço, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, ilumina a minha mente, para que eu possa entender a tua palavra corretamente. E assim, Deus, venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre a mente de cada um que aqui está, para que entendam, Deus, a tua palavra, e assim venhamos crescermos na graça e no conhecimento. Deus eterno, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus, mais um domingo para cultuarmos a Deus e também darmos
ou dar continuidade à exposição do Evangelho que segundo registrou João. O último domingo, iniciei a exposição do capítulo 18, e na ocasião, como nós aprendemos, Jesus ele foi preso. Jesus estava no olival e foi preso. E hoje iremos dar continuidade, eu irei dar continuidade. Iremos ver Jesus ele sendo levado até Anás e também ao sumo sacerdote Caifás. Irmãos, o versículo 10 do capítulo 18 diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Versículo 12. Assim um destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Irmãos, Jesus, ele, como lemos, como li, os irmãos acompanharam, ele foi preso com os soldados, um destacamento de soldados que estavam ali, e os guardas dos judeus. Jesus, ele também foi amarrado, e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Eu quero explicar essa questão de Jesus ele ser levado primeiramente a Anás, e a questão também que no Novo Testamento, nos Evangelhos, e também no livro de Atos dos Apóstolos, se nós não tivermos cuidado em lermos, a gente pode pensar o seguinte, que no mínimo existia dois sacerdotes ou dois sumos sacerdotes naquele ano. Ou no ano que Jesus ele foi preso, no ano que Jesus executou nos anos que Jesus ele executou o seu ministério terreno, ele começou na verdade o seu ministério terreno oficialmente e foi morto. A gente vai, exemplo disso, se não lermos com cuidado, com critério, e não procurarmos lermos também todo o novo, os 4 evangelhos e também o que o livro de Atos, ele vai falar acerca, principalmente no seu início, do sacerdote Caifás. A gente pode, no mínimo, como disse há poucos instantes atrás, pensar o seguinte: então quem era o sumo sacerdote? Era o Caifás ou o Anás? Ou então existia 2 sumos sacerdotes? A questão é o seguinte: o Anás, como o texto sagrado ele vai deixar bem claro, o texto que eu acabei de ler, ele era sogro de Caifás. Caifás era casado com uma filha de Anás. O sumo sacerdote, no ano que Jesus iniciou seu ministério, que possivelmente, de acordo com a maioria dos teólogos, no ano 27 ali, 27 a 28 depois de Cristo, uns dizem que 27,
a 28 ou até possivelmente 29 depois de Cristo, porque já falei aqui noutras ocasiões que esse calendário que nós seguimos hoje é um calendário romano e, portanto, ele não tem uma precisão de 100% de acerto. Existe uma diferença de anos aí. Nesse calendário que nós seguimos hoje, é o mesmo calendário da época dos tempos de Jesus, e foi ele elaborado pelo Império Romano. Já falei aqui em outras ocasiões que os calendários, em todos os tempos, ou em toda a história da humanidade, eles eram elaborados pelos imperadores, pelos reis, os reis importantes, pelos faraós. Eu não sei se todos aqui sabem, mas os judeus, eles têm 2 calendários. Eles têm um calendário judaico e tem um calendário romano. O calendário judaico, se eu não me engano, vai em 5.000 e poucos anos. E no calendário romano, é exatamente a mesma quantidade de anos que estamos vivendo hoje. E, portanto, na época que Jesus iniciou seu ministério, o sumo sacerdote era o Caifás. Aí alguém pode perguntar, e como é que o versículo 19 do capítulo 18 vai dizer: enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E se vocês lerem todo o contexto, ou lerem de onde eu comecei, vocês vão entender que eles estão, o João está se referindo aqui a Anás. Ele não está se referindo a Caifás. E o mesmo João falou que Anás, não que Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Irei explicar. Anás, ele assumiu o posto de sumo sacerdote em cerca de 6 da nossa era, de 6 depois de Cristo, e ele foi sumo sacerdote até basicamente 15 a 16 depois de Cristo. Ele foi sumo sacerdote. E, portanto, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo, e até mesmo de mau testemunho da pessoa do Anás, ele foi deposto pelo Império Romano. No caso, pelo imperador, pelo governador, pelo imperador. Eu acredito que vocês já ouviram aqui, lembram que eu falei noutras ocasiões, que tanto o imperador ou o procurador, que na época de Jesus era Pôncio Pilatos, algumas traduções chamam ele de imperador, não de governador, outras chamam de procurador. Ele era colocado pelo Império Romano também. Da mesma forma também, o sumo sacerdote ele podia ser tirado pelo Império Romano. Os religiosos judeus, eles assumiam aquele posto por ser sacerdotes. Todavia, eles, se cometesse algum erro, o Império Romano, como naquela época Israel era província de Roma, o Império Romano, ele tirava o sumo sacerdote. E, portanto, a partir do ano 17 da nossa era cristã, 16, 17 da nossa era cristã, até o ano 36 a 37 da era cristã, basicamente em 36 e 37, o sumo sacerdote foi o Caifás. E por que lá em Atos vai dizer que Anás era sumo sacerdote? Pouco depois da ascensão de Jesus aos céus. E o próprio João também, ele vai dizer que Anás era sumo sacerdote aqui. Apesar que
Versículos anteriores, João diz que o sumo sacerdote era o Caifás, o daquele ano. Era exatamente pelo seguinte: entre os judeus, uma vez a pessoa assumindo o posto de sumo sacerdote, mesmo ele sendo deposto ou tirado pelo Império Romano, os judeus não consideravam isso. Eles consideravam aquele sumo sacerdote que assumiu o posto, mas também consideravam aquele que saiu. E entre alguns judeus, ou entre os judeus, existia uma parcela de pessoas, ou uma quantidade de pessoas que gostava do Anás. Um exemplo, 3 filhos de Anás, eles foram sumos sacerdotes. 3 filhos de Anás foram sumos sacerdotes. Ou seja, existia um monopólio muito grande ali. Não tinha concorrência para o Anás. E depois ainda ficou o genro dele, o Caifás. O negócio ficava tudo em casa. Acredito que ficou explicado para os irmãos. Se lerem, alguém comentar com vocês, rapaz, eu li na Bíblia tal, eu encontrei lá, diz isso e assim. Depois eu achei outro canto que falava algo que contradizia o que disse. Então vocês podem dizer, se o texto for esse aqui, dizer, isso aqui é assim, assim e assim. Se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar, que eu irei explicar novamente para vocês. Assim, um destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que era bom que um homem morresse pelo povo. Irmãos, abram aí. Romanos não. João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 45. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria melhor que um homem morresse pelo povo. Irmãos, é inacreditável ou não, como é que o próprio Caifás, quando Jesus ele realiza aquele milagre que ressuscitou a Lázaro após 4 dias
de morto. E uns judeus, ou alguns judeus, eles tinham ido visitar Jesus, ou visitar Lázaro. E por conta disso, eles começaram a crer em Jesus. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes ali, juntamente com o sumo sacerdote, os fariseus, juntamente com o sumo sacerdote, eles fazem uma reunião e começam a dizer os sacerdotes que se não fizessem alguma coisa, os romanos iam vir tirar a nação. E Caifás, irmãos, ele usado, ou sendo usado pelo Espírito Santo, ele profetiza que Jesus, irmãos, e diz mais assim: vocês não sabem, nada sabeis, que é necessário que um homem morra pela nação, e que o homem morra pela nação e que não pereça todos, e não somente pelos judeus, mas por todas as pessoas, por todos os povos das demais nações. Irmãos, esse homem foi usado por Deus nesse momento, e noutro momento, agora no caso aqui, ou depois daquilo ali, ele começa a tramar para matar Jesus. E como a gente bem sabe pelos evangelhos, os 4 evangelhos vão registrar que Caifás, irmão, juntamente com Anás e os demais sacerdotes e os fariseus, eles começaram a induzir as pessoas a ficarem contra Jesus, e naquela oportunidade que, no caso, o procurador Pôncio Pilatos perguntou se eles queriam Barrabás ou Jesus, eles induziram ali as pessoas a quererem que soltasse Barrabás e prendessem Jesus. Irmãos, quando a gente vê, ou na verdade, ainda como novo convertido, infelizmente tem muitas pessoas que pensam assim, que pensam que quando alguém é usado pelo Espírito Santo, essa pessoa ela não sabe basicamente o que fazer, ou não sabe o que está fazendo. Eu aprendi com algumas pessoas que não têm entendimento das Escrituras para ensinar, e na época estavam ensinando, e estão até hoje ensinando, ou na verdade, né, vamos explicar a coisa, estão desevangelizando as pessoas, ou desensinando, não sei nem se tem essa palavra, mas se não tiver eu criei agora, estão ensinando uma coisa que Jesus nunca disse. Eu aprendi, e acredito que o irmão Petrônio está aqui, e já ouviu muito isso também, Josemar, eu acho que Anderson, Berg, Edileuza, não sei se os demais aqui, que quando o Espírito Santo ele nos usa, a gente não sabe o que ele está fazendo, a gente não sabe o que vai fazer, não, isso é mentira. Isso é mentira, irmãos. Que é mistério, não, o Espírito Santo me usou e eu estava lá, e foi tremendo, mas não sabia nem o que estava fazendo, é mentira. Quem pega a pessoa e toma posse do corpo, e faz com que a pessoa faça algumas coisas, e a pessoa não sabe depois, é o demônio, é demônios, demônios sim. Eu já vi por várias vezes, pessoas endemoniadas fazendo coisas, e alguém orando por elas, e aquele demônio sendo repreendido pelo poder e a autoridade do nome de Jesus, e depois aquelas pessoas voltarem ao normal, graças a Deus, e elas não sabiam o que fazer. Agora, usada pelo Espírito Santo, não. Não, eu estava lá no Labachoa, e eu não sabia nem o que estava fazendo. Tu estava endemoniado, peste. Tu estava ou emburrificasse, ou tu estava endemoniado. Oxe, isso não existe não, irmãos. Irmãos, eu vou confessar um pecado meu aqui também.
ou um erro teológico, porque de tanta gente ouvir, eu bem novinho de crente, aí no começo eu já pregava, aí os irmãos diziam isso, aí eu pensava assim, o irmão dizia, irmão, quando tu for pregar, é o seguinte, o que você leu, mas lá quem vai decidir é Jesus. Eu digo, oxe, e o que eu li? Não, o que você leu, mas quem decide lá é Jesus, lá você vai ficar lá na dispensação do Espírito, o que vier, vem. Aí, irmãos, tinha hora que eu começava a dizer coisa por coisa, e eu pensava que era assim, que naquela hora lá o Espírito Santo me usava e eu fazia coisa que eu nem entendia, mas não é não. Quem dizia coisa por coisa era eu, não era o Espírito Santo não. Era eu que ouvia as bobagens e acabava dizendo da mesma forma. Era. O Espírito Santo, irmãos, ele não emburrifica ninguém não. Ele nem emburrifica e nem toma posse da mente da pessoa, da consciência, e faz com que a pessoa não saiba o que está fazendo não. É por isso, irmãos, que eu fico impressionado com Caifás. Como é que esse homem, irmãos, ele profetizou, ele conscientemente, é como que eu esteja falando aqui agora, ó, Jesus é o Salvador, mas daqui a pouco, eu decido perseguir as pessoas que servem a Jesus e pregar contrário, e isso deliberadamente, isso conscientemente contrário ao que Jesus ensina. E dizer que Jesus é um farsante, é um mentiroso. Irmãos, como? Para vocês verem, irmãos, o quanto o homem, ele é mau. O quanto o homem, isso é um sinal, ó. Isso é um sinal que alguém daqui da igreja vai voar aos 4 cantos do mundo pregando a palavra. Pronto. Se fosse no outro canto, já tinha gente já pulando, gritando. Era. Tudo conversa. Irmãos, e Caifás, irmãos, aqui, ele, nesse momento, ou a partir desse momento, da agora em diante, ele começa veementemente, ele começa declaradamente, querer condenar Jesus, sem que Jesus, irmão, tivesse feito nada de errado. E quem mais sabia era ele, tanto ele como Anás. Isso prova, irmãos, que esses homens aqui, eles decidiram não se submeter aos ensinamentos de Jesus. Eram homens que viviam de acordo com aquilo que eles achavam que era melhor para eles, de acordo com aquilo que era mais conveniente, que proporcionava para eles um melhor, ou um bem-estar melhor aqui na terra. Eram homens, irmãos, que rejeitaram literalmente a Cristo. E pelo incrível que pareça, homens que eram religiosos. Eram os mestres da lei. No caso, o sumo sacerdote era o representante principal daquela época entre os religiosos aqui na terra, ou entre os judeus religiosos. O sumo sacerdote, ele presidia o sinédrio. O sinédrio era composto de 70 pessoas, ou de 70 membros. Entre os 70 membros compunha o sinédrio, o ancião, ou fazia parte do sinédrio, anciãos, fariseus, saduceus, escribas, e com o sumo sacerdote 71. Esse homem conhecia o Antigo Testamento de cor, mas ele decidiu não querer Jesus, ou rejeitar a Jesus como Messias, como Salvador da humanidade. E mesmo ele sendo usado por Deus para profetizar a verdade, tanto
tanto ele como também os demais que estavam com ele, eles não queriam, irmãos, de forma alguma. Não queriam. Eles não queriam, pronto, eu estou cheio hoje. Ó. Daqui a pouco ela se queima. Deixa, daqui a pouco ela se queima. A unção. Tivesse com a unção aqui de alguns irmãos que eu conheço, já estava queimada, mas a minha unção é fraca. Eles não queriam, irmãos. E da mesma forma que aconteceu com esses judeus, que aconteceu com Caifás, acontece também hoje com muitas pessoas que estão em igrejas, muitas pessoas que são líderes religiosos. Quantas e quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos, que eu conheço, e acredito que muitos irmãos aqui conhecem também, que são crentes, que são pastores, que são pregadores, que se intitulam, irmãos, que são homens de Deus. Só que essas pessoas, elas vivem, ou elas têm um padrão de vida, que é completamente, irmãos, completamente desassociado do que os ensinamentos cristãos nos ensinam. Irmãos, eu conheço pastores, e não é lá no Rio de Janeiro não, lá no Rio, eu conheci muita gente, eu conheci traficante, fui colega de traficante, colega de um monte de gente, e pelo incrível que pareça, eu conheci traficante que tem um coração melhor do que alguns pastores que eu conheci que tem em Riachão hoje. Traficante, gerente, quem já morou aqui em favela, como no Rio de Janeiro, sabe que lá no Rio, a organização, as facções são muito organizadas. Tem um gerente do pó, tem um gerente da maconha, aí tem um chefe que comanda geral, tem um gerente das armas, tudo tem um gerente. Eu conheci, fui colega de um cara que eu jogava bola com ele, que era gerente do pó. E o cara, ele não tinha maldade, irmãos. Pelo menos aparentava assim, como certas pessoas que eu conheci. Pastores. Aí alguém pode perguntar, mas Romualdo, como é que pode uma coisa dessa? Rapaz, não era para poder mesmo não. Sabe o que acontece? É que algumas pessoas foram à igreja e se tornaram, entre aspas, crentes, e se tornaram, entre aspas, pregadores, e pior ainda, pastores. E a motivação dessas pessoas não foi o sacro, o santo evangelho de Cristo. A motivação dessas pessoas foi uma mensagem motivacional. E por conta dessa mensagem motivacional, ou como é bem de costume agora, né? Uma mensagem da autoestima, como alguns teólogos sérios estão falando, a teologia da autoestima, aonde o cara chega por conta dos problemas do dia a dia, porque isso acontece com qualquer um. Quem aqui não passou problema hoje? Quem aqui não tem dificuldades? Irmãos, eu já subi aqui para pregar inúmeras vezes, e vocês não percebem, com o coração rasgado, com o coração completamente machucado, e ninguém percebe, porque eu procuro da melhor forma fazer a exposição da palavra, e não passar para ninguém meus problemas. Aí chega numa igreja, certas pessoas, ouve uma mensagem motivacional, ou essa agora, a teologia da autoestima, né? Onde você é o cara, você pode, você é uma estrela, você está no centro do coração de Deus, você é isso, você é aquilo, você consegue. Berg aqui faz parte até hoje da Rinodê, eu fiz parte da Rinodê, fiz parte da UP, primeira UP, depois da UP, aquela que a gente já fez umas vezes em Juarez, como é o nome dela? A Inove Life, que vende também perfume francês, e da Rinodê. Vou numa palestra dessa? Irmãos, não tem diferença alguma. A única diferença é que, me desculpe a expressão, é que esses cafetões da fé, é que esses marginais da fé, é que esses traficantes, esses bandidos da fé,
Eles usam o nome de Jesus inadequadamente. Mas a mensagem é a mesma, que você pode, você consegue, você é o cara. E muitos ditos pastores e pregadores hoje, irmãos, eles foram à igreja, estão na igreja, sabe por quê? Porque foram por conta disso e nunca foi Jesus, ou Jesus, ou o evangelho que sangra, que sangrou Jesus, que ele morreu por conta do que ele falou. Porque se Jesus pregasse o que certos pastores estão pregando hoje, meu amigo, Jesus, ele tinha que planejar outra forma de morrer. Deus tinha que ter planejado de outra forma, porque ninguém matava ele não. Ele é o cara, esse cara é Jesus. Mas só que Jesus chegava num canto e dizia, ou expunha os pecados das pessoas. E muita gente começou a perceber, calma aí. Se eu disser isso assim, assado, as pessoas gostam. Se eu for pastor assim, assim, as pessoas gostam. E a igreja vai render. Mirosmar, que congrega hoje conosco, ele me disse várias vezes, e ainda essa semana me disse novamente, que aonde congregava, o pastor não podia, não falava, ele até dizia, isso aqui não é correto não, mas fala baixinho, eu não posso falar porque vai atingir fulano, e vai atingir cicrano, e sabe o que é que vai acontecer? Cicrano vai sair, e junto com o cicrano, que eu não me importo com ele, mas o importante é isso aqui, ó. Eles não dizem com essas palavras, dizem, eu não vou dizer porque vai atingir fulano, ele vai sair. Mas na verdade querem o dízimo. Irmãos, me desculpe mais uma vez a expressão, isso são os marginais, isso são os bandidos. Esses homens vão pagar caro diante de Deus. Alguém pode perguntar, mas Deus está permitindo? Tá. Deus permitiu tudo isso aqui acontecer com Jesus? Tá, irmãos. Eu conheço em Riachão pessoas que estão fornicando, jovens que fornicaram e não foram disciplinados em suas igrejas. Agora mesmo, no período junino, o negócio ficou, foi ralabucho para todo lado. Foi ralabucho para cá, para lá, dançaram quadrilha, fizeram o que quiseram e todo mundo, não vou dizer nada. Teve uma pessoa que foi conversar com a minha esposa, que não faz parte da nossa igreja, e começou a comentar certas coisas. Minha esposa falou assim, e fulano da tua igreja, que estava dançando quadrilha assim, assim, assado, cortou o assunto porque é nora de um pastor. E lá, o importante é dar o dízimo. Agora vão pagar diante de Deus demais. Vão pagar. Irmãos, mudou só a roupagem. Mas a cafajestagem é a mesma. O que Caifás não queria, irmãos, era perder. Ele rejeitou Jesus porque ele criou um evangelho de acordo com aquilo que ele queria. Ele viver roubando, matando, destruindo, como Jesus bem disse em João capítulo 10. E está lá, estou salvo, sou líder religioso, sou isso, sou aquilo outro. Da mesma forma é hoje, irmãos. Não, quem é doido se torna inimigo. É inimigo de ferro a fogo. Eu estava comentando com o Beto quando eu vinha para cá, Gilberto, aquela pessoa que tu falou que estava sem igreja, que eu não vou falar aqui por ético o nome da pessoa, que é uma pessoa direita, eu até como homem, eu gosto dele, que tu falou que ele estava sem igreja, isso e aquilo, que eu conversasse com ele, eu falei, Gilberto, eu não converso com ele não, sabe por quê? Porque eu já sei, ele é uma pessoa boa, sempre fala comigo, sempre que eu posto alguma coisa no WhatsApp, no meu Instagram, no meu Facebook, eu fazendo algum vídeo em casa, ou até pregando, ele comenta, ele compartilha, ele não só curte, mas compartilha. Mas eu digo uma coisa a você, aquela pessoa não fica na nossa igreja, sabe por quê? Porque ela gosta de posição,
ela gosta de posição. Infelizmente, o evangelho que aquela pessoa aprendeu, de evangelho não tem nada, é só o nome. E hoje eu estava contando com o Beck que hoje tem um culto lá na igreja dele, e está pregando outra pessoa também, outro rapaz que eu conheço assim, só de vista, pregando lá, e bota lá, culto da vitória. Ô irmão, e o culto não é de Jesus não? O culto não é de Jesus não. O culto não é de Jesus não. Irmãos, o que aconteceu aqui com esses judeus foi que eles se tornaram religiosos. Eles criaram ou adaptaram o seu padrão de vida mundano, o seu padrão, adaptaram, quiseram, maquinaram na sua mente e fizeram, cauterizaram a sua mente, para dentro da mente deles, eles adaptarem o padrão de vida que eles levavam, que era completamente distanciado das Escrituras, com a palavra de Deus. E volta a vir, volta a vai, Deus usava. Jesus, ele por várias vezes, ele confrontou esses judeus aqui com a palavra. Mas em Mateus capítulo 23, Jesus olhou para as pessoas e disse, olhou para as pessoas e disse, façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles façam, o que eles fazem. Eles ensinavam algumas coisas boas. De vez em quando eu escuto algumas pessoas falando, irmão Romualdo, todo caminho dá, toda religião dá a Deus. Dá não. Dá não. Já vi pessoas falando para mim, diversas vezes, mas lá nessa igreja tal, eu sei que tem isso, tem aquilo outro, mas fala também Jesus. Quem aqui já foi em centro de macumba? Pode dizer sem vergonha que eu não fui não, mas já conversei muito com macumbeiro. Eu já conversei muito com macumbeiro e já orei também por eles. Lá eles têm as imagens, em centro de macumba, as mesmas imagens que tem lá na igreja católica, tem lá. Está entendendo? Pronto. E eles dizem, irmãos, e eles quando estão fazendo seus rituais lá, de vez em quando eles usam o nome de Deus. Quem é maior do que Deus? Ninguém. Quem é maior do que Deus? Ninguém. Eles têm muito isso. Ninguém. Está entendendo? Então até no centro de macumba usam o nome de Deus. O espiritismo kardecista, que é uma ramificação, ou conhecido como autoespiritismo, eles usam partes do evangelho e falam muito no nome de Jesus e têm contato com demônios. Está entendendo? Se vocês forem numa igreja ou num salão das testemunhas de Jeová, que é um segmento que não tem parte com Deus, eles vão falar de Jesus e muito, da Bíblia, na verdade. Se vocês forem na igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, conhecido como a igreja dos Mormons, vão falar de Jesus. Ainda essa semana, a gente conversando, um amigo meu, ele conversando comigo, e ele vai assistir esse vídeo, e eu conversei com ele essa semana, esse assunto com ele, e ele dizendo, Romualdo, não tem como, Romo, o cara ser usado por Deus e ser usado pelo demônio. Eu digo, não diga uma coisa dessa não, que na igreja isso é o que tem, na Bíblia. Eu digo, você quer ver, eu não vou citar nem as pessoas que não são crentes da Bíblia, eu vou querer só um que é crente, é apóstolo, Pedro. Ele falou, Pedro não foi usado pelo demônio. Não foi não. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Foi não. Aí ele ficou lá, digo, leia o texto. Se o próprio Jesus falou, Pedro não foi possuído por Satanás. Possuído não, crente não é possuído por Satanás não. Por nenhum demônio.
ele pode ser influenciado, eu posso ser influenciado. Pedro foi, mas não sou eu. E aqui Anás, ele foi usado, irmãos, por Deus. Porque ele dizendo que numa igreja onde adivinha, eu vou usar esse termo, ele fala, lá revela CPF. Agora me diz uma coisa, o que é que vai glorificar o nome de Deus, e o que é que vai fazer nós crescermos na fé? Eu estar aqui, aí eu olhar para Patrício e falar, Patrício, você está aqui hoje, está com o teu documento aí? Ele fala, estou. Está na carteira? Está. Nunca conversei com você pessoalmente, mas o número do teu CPF é tal, 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 tal e tal. O que é que isso vai glorificar a Deus? Ele disse, porque lá numa igreja onde tem um cara chamado Juninho do Milagre, olha o nome do cara, e ele adivinha CPF. Ok? Irmãos, eu não vou dizer que esse rapaz, esse homem, ele é usado pelo diabo completamente. Agora, uma igreja onde não tem ensinamento, onde não é fundamentada na palavra, ela não é uma igreja autenticamente bíblica. Isso aí, qualquer uma pessoa que estuda as Escrituras vai saber disso. Agora, eu ser enganado, porque a pessoa uma vez, ou algumas vezes, ele foi usado por Deus para dizer algo realmente coerente às Escrituras, e a pessoa pensar que por conta disso, aquela igreja é séria, não. É muita ingenuidade. É ser muito criança. A prova é de Caifás aqui, ó. O homem foi usado poderosamente por Deus, e mesmo assim não se submeteu a Deus. Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. Irmãos, preste atenção no que eu vou ler agora, e depois dos irmãos, preste atenção também no que eu vou dizer. Costumeiramente, ou na verdade, é comum ouvirmos que Pedro negou Jesus, e é uma verdade isso aí. Jesus disse, da forma que Jesus predisse, assim aconteceu. Mas uma coisa que as Escrituras vão nos ensinar, é que todos abandonaram Jesus. E preste atenção numa coisa que eu já tinha pregado, nessa perícope, só que registrada por Mateus, também tinha verificado o Marcos, o Lucas e o João, mas desta vez agora, eu estudando novamente, veio isso à minha mente, ou na verdade, o Espírito Santo ele clareou mais a minha mente para esse detalhe. Preste atenção. Simão Pedro e outro discípulo que estava seguindo Jesus. Irmãos, esse outro discípulo aqui, unanimemente, todos os estudiosos da Bíblia dizem que é João. Esse outro discípulo aqui, que ele não registra o nome dele, a gente vai ver que várias vezes no Evangelho, que segundo registrou João, ele vai falar principalmente de agora em diante sobre outro discípulo, ou então o discípulo a quem Jesus amava. Ele vai usar esse mesmo termo na sua primeira epístola, ou na primeira epístola que leva o nome de João. Portanto, todos os teólogos, unanimemente, a maioria, acho que unanimemente, eles acreditam que é João. Preste atenção. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Ou seja, Pedro e João estavam seguindo Jesus que foi capturado. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Versículo 16. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou.
falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Versículo 17. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos de Jesus? Ele respondeu: não sou. Irmãos, sabe o que eu estava prestando atenção? Uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. É que provavelmente João estava do lado de Pedro. Porque o texto que a gente leu vai dizer que João, o outro discípulo, que os teólogos unanimemente acreditam que é João, eles seguiram Jesus ao ser capturado. Esse outro discípulo entrou por ser conhecido do sumo sacerdote, e depois ele volta. Fala com a moça encarregada da porta, para que ela deixasse Pedro entrar. E Pedro entrou. Não está escrito que João estava do lado de Pedro, não. Mas provavelmente estava, porque se os dois estavam juntos, imagina só. Se na hora que João falou, deixa aquele rapaz lá entrar, a moça foi lá e João se afastou de Pedro e saiu de perto dele. Não está registrado também isso. Mas provavelmente João, que entrou primeiro, falou com a moça para Pedro entrar. Na hora que a moça falou, você é um deles, João estava de lado de Jesus, de Pedro. E Pedro, como foi perguntado a Pedro, é por isso que eu acredito que só registrou que Pedro negou. Os 4 evangelhos registram que Pedro negou, porque foi perguntado a Pedro. Mas provavelmente, irmãos, eu acredito que vocês também pensam assim, pelo que foi explicado, João estava do lado dele. E por que João não fez assim? Oxê, Pedro, e tu está negando agora, é? Nós somos discípulos de Jesus. João também omitiu. Pedro negou, e João se omitiu, negou também da mesma forma. Negou também a Cristo, só que na verdade de uma forma diferente. Mas provavelmente João, irmão, estava do lado de Pedro. Quando Pedro, ele foi perguntado, questionado, se ele era discípulo de Jesus, ele negou. Irmãos, por isso que a pregação expositiva é boa. É porque você aprende o que as Escrituras dizem. Ainda vou contar uma rápida experiência que foi, na verdade, um rápido relato que Luciano passou para mim hoje. Eu estava em casa até com Maria. Sara estava lá, acho que fazendo comida, lavando o cabelo. Aí Luciano mandou uma mensagem para mim e uns versículos bíblicos e um áudio. Eu falei, isso é alguma coisa. Botei Maria este lado, Maria gritando, me aperreando, que Maria aperreia aqui só. Maria mete a mão no celular, derruba o celular. Aí eu escutei, ele falou, irmão Romualdo, me diz uma coisa. Esse texto aqui quer dizer o quê? Aquele texto onde Jesus, ele vai com os seus discípulos para o lago da Galileia, como Josemar leu, já depois que eles passaram para o lado de aquela região de Gerazenos ali. E quando Jesus ele vem no lago da Galileia, sobrevém aquela tempestade, né? E Jesus ali ora, ou Jesus estava dormindo, e depois que os discípulos começaram a se aperrear, eles acordam Jesus, Jesus levanta e diz, aquieta-te mar, acalma-te vento e aquieta-te mar. Aí ele falou, Romualdo, o que significa isso aqui? Eu fui e expliquei. Aí eu fui e expliquei, e perguntei o porquê da indagação dele. Ele falou, não, porque foi um rapaz ontem, pregar na igreja que eu fui, ou foi hoje, que lá tem culto pela manhã em São Paulo, cidade grande. Quem mora em cidade grande, né, dele, sabe que tem muito culto, o culto o dia todo na igreja. Culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. Geralmente tem escola bíblica à tarde ou à noite. Aí ele falou que esse rapaz falou que Jesus ali, ele estava repreendendo Satanás, quem estava por trás da tempestade. Aí ele perguntou, Romualdo, ele chama irmão Romo, isso é verdade? Aí como eu já tinha estudado muito sobre esse texto, e, na verdade, desde o curso básico, teologia, lá por volta de 2013, que eu tinha aprendido isso. Que aquele texto é o seguinte, Champlin, que é um comentarista
que é um teólogo, e ele tem uma enciclopédia, que a enciclopédia dele hoje é em cerca de, no mínimo, R$ 3.000, a enciclopédia dele. O pastor Orlando Leopoldino tem uma. Ele comprou já faz mais de 10 anos, e foi R$ 1.700, estava na promoção. Não, R$ 2.700. Hoje está muito mais de R$ 3.000. Essa enciclopédia de Champion, vem as palavras no Antigo Testamento em português, vem em hebraico, a parte que é em aramaico e em português. A parte que é em hebraico, vem a palavra em hebraico, o que ela significa, e em português. Em aramaico, na parte que é em aramaico e em português. Da mesma forma em grego, no Novo Testamento e em português. Irmãos, é uma enciclopédia tremenda. Ou a enciclopédia é um comentário bíblico. E, portanto, Champlin, ele diz que quando Jesus, o termo que Jesus orou ali, que ele usou no grego para acalmar a tempestade, é o mesmo termo que Jesus orou para expulsar demônio. Porque o termo realmente, ali em grego, é o mesmo. E, portanto, Champlin, ele chega a essa conclusão. Só que o rapaz lá que estava pregando não disse isso, não. Ele só disse que era Satanás que estava por trás e pronto. Aí eu falei, Luciano, então a explicação é essa, o porquê possivelmente ele disse isso, ou então ele ouviu de alguém, não sabe nem o que estava dizendo. Mas o que está por trás disso aí é isso. Só que isso é uma suposição de Champlin. É uma suposição por conta do termo, está entendendo? Porque o contexto em si, a perícope em si, ela não vai dizer isso. E Luciano disse para mim o seguinte, que achou muito estranho o que ele disse, porque não estava lá. E ele estava acompanhando. E graças a Deus, irmãos, que ele aprendeu. Disse, acompanhe. Olhe o que estão dizendo lá. Vai que estão dizendo uma coisa lá absurda e a pessoa está só igual quando era novo convertido. O cara falava, Satanás, ele veio matar, ele está destruindo as famílias. Glória a Jesus. Eu dizia, irmãos, isso eu não sabia, não. Aí depois, Romo, tu dá glória a Deus até por isso? Não é glória a Deus não, Romo. De estar repreendido. Oxe. Então, irmãos, é muito importante a pessoa aprender. E a pregação expositiva, ela nos ensina muito. Versículo 18. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Irmão, Jesus aqui, ele não quis nem perder tempo com esses líderes religiosos. Até porque as intenções deles eram unicamente encontrar algum erro em Jesus, ou pelo menos ter como acusar Jesus erradamente. Versículo 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. A partir desse momento é que Jesus foi levado a Caifás e de mãos amarradas, e para vocês verem que eles acusavam Jesus erroneamente, de uma forma errada, traiçoeira, covarde, que Jesus falou, se eu falei algo de mal, denuncie o mal. Eles denunciaram? Não. Por quê? Porque não tinha mal. Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus num erro, mas já que não tinha erro, eles inventaram mentiras.
Versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e nesse mesmo instante o galo cantou. Irmãos, a gente fica imaginando também como é que Pedro, apesar de tudo que ele viu de Jesus, ele chegar ao ponto de ter ouvido da boca de Jesus que ele negaria a Jesus 3 vezes, e da forma que Jesus predisse a Pedro, Pedro foi e fez. Ou na verdade aconteceu com Pedro, né? Porque Pedro não seguiu uma ordem de Jesus. Deixa eu botar um óleozinho aqui na garganta. Deixa eu lubrificar ela. Irmãos, isso mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto somos falhos. Aqui também tem a questão que eu não podia jamais te deixar claro. A questão de que Pedro, ou de que o Espírito Santo ainda não tinha descido na sua plenitude, ou seja, na sua totalidade para a terra. Pedro aqui, ele tinha a autoridade que Jesus deu a ele, para curar, para expulsar demônios, para seguir a Jesus. Agora, o Espírito Santo, ele desceu na sua plenitude, na sua totalidade, pós-Pentecoste, ou depois de Pentecoste. Ali Pedro, juntamente com os discípulos, futuros apóstolos, ou posteriormente apóstolos enviados, os demais irmãos da época, e os irmãos de todas as gerações, ou de todas as eras, eles ficaram realmente cheios do Espírito Santo. E como a gente sabe, Pedro, ele após ele receber a plenitude do Espírito Santo, ele disse, quando foi questionado pelo Sinédrio, teve outra oportunidade de ser questionado, pelo menos que as Escrituras registram. E Pedro disse, foi proibido de pregar, foi preso, e depois solto ou liberado. E os judeus disseram, ou você para, ou orientaram a Pedro para parar, tanto ele como os demais. Pedro falou que importava antes obedecer a Jesus. Irmãos, eu já escutei muita gente dizer que Pedro não era crente nessa época aqui não. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Então Jesus chamou um cara para ser apóstolo que nem crente era. Rapaz, um cara que fala isso, ele não entende de nada das Escrituras não. Ele fala coisa por coisa. Ele fala o que vem na mente dele. Ele não lê, ele não procura entender. Pedro era crente. Agora, depois de Pentecoste, aí sim, ele foi completamente possuído pelo Espírito Santo de uma tal forma que não negou a Jesus mais. Agora, irmãos, eu quero concluir esse sermão dizendo uma coisa. Independentemente, ou apesar de nós hoje termos o Espírito Santo e na sua totalidade, e sabemos que Pedro, ele não cometeu mais isso pós Pentecoste, ou depois de Pentecoste, mas nós temos as nossas fraquezas humanas, nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas deficiências.
Uma coisa que as Escrituras vão nos ensinar, que Deus vai nos ensinar, é que a gente jamais, em hipótese alguma, nós devemos confiarmos em nosso próprio braço, ou seja, em nós mesmos. Lembram que, não sei se todos aqui já ouviram, tiveram o desprazer de serem desevangelizados e escutarem pregadores ou charlatões da fé, eles dizerem: maldito do homem que confia no homem. Não devemos confiar em certas pessoas que, cuidado com o irmão do seu banco, que o irmão do seu banco é seu inimigo. Não, irmãos, nosso inimigo é Satanás. Romualdo, mas fulano não gosta de você. Aí é questão dele com Deus, é problema dele. Se eu fiz alguma coisa de errado, aí eu tenho que pedir desculpa por aquilo que eu fiz e me reconciliar. Agora, se ele não gosta de mim, pelo aquilo que eu prego, ou por conta de alguma coisa contra mim, aí é problema dele, que ele se reconcilie com Deus. O que eu posso fazer é orar por ele e pedir que Deus o converta, ou ele se converta. Agora, irmãos, dizer que aquele texto de Jeremias está se referindo ao irmão, Deus está dizendo ali que nós não devemos confiar no nosso próprio braço, porque Deus, irmãos, Ele conhece as intenções de nossos corações. Deus, Ele sabe o quanto nós somos frágeis, o quanto somos fracos. Irmãos, quantas e quantas vezes eu já fraquejei na fé, eu já caí, quase fiquei prostrado. E não estou dizendo isso como que eu seja mais poderoso, mais forte, seja um super messias, não, do que vocês ou alguém, não. Vocês me verem pregando, podem até ser irmão Romualdo, ele não peca, irmão Romualdo, ele é um cara que pode vir o que vier sobre ele, que ele está seguro. Irmãos, eu tenho essa confiança em Cristo, e vocês também devem ter. Agora só Deus sabe o quantas e quantas vezes eu temi e tremi diante das dificuldades. Quantos e quantos momentos, irmãos, a gente acaba, irmãos, fraquejando na fé. Tem pessoas que dizem: não, Pedro não era crente. Não, Pedro, irmãos, o que aconteceu com Pedro e foi registrado é para mostrar o quanto o homem é falho, o quanto o homem, ele muitas e muitas vezes, ele deixa de fazer a vontade de Deus e nega Jesus. Quantas e quantas vezes eu neguei a Jesus, nós negamos a Jesus. A gente não só nega Jesus numa ocasião como essa aqui, não. A gente também nega Jesus muitas vezes quando a gente dá um exemplo em um local de trabalho, na escola, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, e nós somos questionados acerca de algo em relação às Escrituras, e nós nos omitimos. A gente também está negando a Jesus, a gente está se envergonhando de Jesus. Eu conheço um caso recente agora que aconteceu em uma igreja, que eu não vou dizer aqui por questão de ética, mas um dia eu pregando eu posso dizer, mas deixa mais para frente, de uma pessoa que preferiu, irmãos, ficar do lado errado, e contrariando tudo aquilo que pregava e dizia, e que muitas vezes, sou sincero a dizer, vou ser honesto, me enganou, porque eu pensei que essa pessoa era crente, e numa oportunidade tão pequena, preferiu ficar do lado errado, com aqueles que estão com ele, do
o que, irmãos, do lado de Cristo? Irmãos, isso é negar a Jesus. Isso é negar a Jesus. Isso é dizer: Jesus, é o seguinte, tá até bom contigo, mas agora é eu. Se eu fico aqui de lado. Irmãos, Pedro, ele negou a Jesus aqui, mas quando Lucas registra que Pedro nega Jesus pela terceira vez, Jesus, irmãos, estava próximo de Pedro ali. Ele avista Pedro, fixa os olhos em Pedro, e Pedro ali lembra-se do que Jesus disse, chora. E ele não chora de remorso, mas ele chora de arrependimento, porque ele fez aquilo com o seu Salvador. E Pedro sai ali em pranto, chorando porque tinha negado o seu Senhor. Irmãos, mas Jesus conhecia o coração de Pedro, que era quebrantado. E Jesus, quando aparece a Maria Madalena, ele diz primeiramente: diz a Pedro e aos apóstolos que eu irei encontrar-se com ele na Galileia, como eu tinha predito. Irmãos, Jesus conhecia ele. Isso tudo foi registrado, irmãos, como Paulo, ele diz em Romanos e em Corinto, para que nós viéssemos, irmãos, hoje sabermos tudo o que é necessário em relação a Deus, e também vivermos de conformidade aos ensinamentos dele, de Deus. Já vi muitos pregadores que gostam de animar o público, e posso até chamar que nessas igrejas é plateia, plateia, que ficam, não, porque Pedro, tira o couro dele. Quem já pegou aqui, já viu aqui, quem já viu muito, o falecido Cocó, ele matando bode, o irmão Louro também, que morou lá perto de casa, e pega o bode e começa a tirar o couro, e pam, o porco pega ele, esquenta a água depois de morto, e coloca água, vai tirando o couro, o pelo dele com a faca. Tem muita gente que eu já vi, pregador, pegando Pedro, pendurando de cabeça para baixo, e tirando o couro, e o povo, eita, aí sabe, irmão, aí é cheio. Eu não vou dizer aqui por ética que ele é cheio, mas eu vou dizer noutra palavra, mas assim, que não seja tão vulgar. Ele está cheio de esterco. Ele está cheio de esterco na mente dele, esse pregador. Irmãos, Pedro, ele realmente negou Jesus aqui. Após ele ter sido orientado, pré-orientado por Jesus, que ele ia negar Jesus. Jesus falou: você me negará 3 vezes, Pedro. E Pedro, irmãos, mesmo assim diz: darei a vida por ti se for necessário. Irmãos, isso nos ensina. Quero concluir com essas palavras, que nós jamais devemos confiar em nosso próprio braço. Nós somos frágeis, nós somos fracos. A gente a gente só faz algo de acordo com as Escrituras, ou louvável por Deus, quando Cristo, irmãos, está em nós, quando a gente se submete a Cristo. Se um pouquinho Cristo nos deixar, a gente comete coisa que eu acho que até o diabo vai duvidar. A gente usa ele, a gente entra no couro dele e faz dele bolinha. Agora, quando a gente confia em Cristo, quando a gente se entrega completamente a Ele, quando a gente se submete completamente à palavra dele, apesar das fraquezas, das fragilidades, apesar de todos os pecados e defeitos que nós temos, quando nós cairmos, irmãos, Jesus, irmãos, ele há de clarear a nossa mente, como clareou a de Pedro, e fez com que Pedro entendesse que estava errado e se arrependesse. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele venha fazer com que a gente não venha negar Jesus, nesse mundo de trevas, nesse mundo onde o próprio Jesus já tinha dito que jaz no maligno, nesse mundo, irmãos, onde a gente constantemente estamos em guerra, principalmente contra nós mesmos, depois contra o sistema que gera ou que governa esse mundo, que rege esse mundo. A palavra era essa que eu queria dizer, que rege esse mundo, que governa, e contra o inimigo de nossas almas. Que Deus em Cristo continue nos abençoando grandemente. Fique de pé para orarmos ao Senhor.